Você lembra do voo da Chapecoense? Você pode ver que a Chapecoense ia disputar uma final. Você viu o avião? Você viu o que estava escrito no avião? Lâmia, né? Você sabia que Lâmia é nome de um principado? Nome de um demônio perigosíssimo. Lâmia, Leviatã, Astarote, Belzebu, Grandema, Polion, Belial, Tártaro, Abaddon. Muitas vidas foram perdidas inocentes ali, mas tinha gente que entregou a alma a Satanás para aquele time ter sucesso, prosperidade, ser campeão. E Satanás enganou muita gente. Eu sofri algumas ameaças, inclusive eu sofri até um desafio, né? Que a pessoa disse que se eu viesse no podcast, queria debater comigo e assim, que eu ia cair por terra. Ou seja, a pessoa nos fez uma ligação e eu não sei quem é a pessoa, mas a pessoa se identificou como uma pessoa da língua cortada, um rapaz falando. Então eu estou aqui, como eu falei que eu vim para debater, para falar a verdade e para dizer que Jesus Cristo é a salvação, é vida. E da mesma forma que ele libertou um homem que comia vísceras humanas, comia defunto, libertou do ocultismo, então estou aqui para falar a verdade. Então ligaram para você... Ligando, disse que se eu viesse para o podcast, que eu não viveria, que eu não sairia vivo. E eu disse o porquê, falei, não, eu quero ir, então estou aqui à espera dessa pessoa, entendeu? Então, assim, eu creio em Deus, eu creio que Jesus, porque esse podcast que a gente falou, a gente mexia muito no ocultismo, a gente falou muita verdade e também teve pessoas até se dizendo evangélicas, dizendo que se eu revelasse o nome de algumas pessoas que estão envolvidas na maçonaria, que estão envolvidas no ocultismo, que foram consagradas na Nigéria, que poderia até custar minha vida. Pastores que foram consagrados na Nigéria. Como assim? Não entendi. Muitos pastores brasileiros de São Paulo, Brasília, alguns do Rio de Janeiro, estão envolvidos no mundo do ocultismo, estão envolvidos em bruxarias, em feitiçarias, até macumbas dentro da igreja que muitas pessoas não percebem, estão envolvidos em maçonarias, estão envolvidos em lavagem de dinheiro e alguns que têm condição, sim, vão à Nigéria para receber benção, né, de Iansã, Iemanjá. Então, assim, vão lá, se curvam para ter sucesso, para ser usado, para grandes milagres acontecer, e muitas pessoas pensando que é Deus, e Deus já saiu há muito tempo. Então, inclusive, tem 3 de São Paulo aqui. Quem é? Eu posso falar? Não, segura. Deixa eu falar, Pedro. Não. Deixa eu falar, porque o Brasil precisa saber. Vamos lá. Eles são pastores, vamos dizer assim, de grandes ministérios? Grandes ministérios, inclusive tem um que na sua igreja, a maioria dos pastores vão para o famoso Portão Preto. Portão Preto, ou melhor, coloca até macumba dentro da igreja. E muita gente não percebe. E tá ali e a pessoa, algo disfarçado. Irmão, eu quero falar algo. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Irmão, eu aprendi isso na macumba, no candomblé. Descarrego não pertence à igreja. Jesus se manifestou para desfazer. Inclusive, eu tenho algo, se você pudesse mostrar, é muito pesado para você ver com os teus olhos o que está por trás de um grande líder. Mas muita gente tem medo de falar, muita gente tem medo de falar a verdade. Irmão, se a palavra de Deus liberta, se a palavra de Deus cura, se a palavra de Deus salva, se a palavra de Deus sara, então eu tenho que falar isso aqui. Sal grosso, não expulsa o diabo, se tempera churrasco. Aí eu pergunto para você, se eu tomei um banho no sangue do Cordeiro, se eu tomei um banho, aleluia, em Cristo, para que eu vou ter que tomar banho de galho de arruda, banho de outras coisas? Então, muitas pessoas, às vezes, não estão vendo que o ocultismo, a bruxaria, não está vindo mais de dentro do terreiro, está vindo até de igreja. Por quê? Porque eu faço uma pergunta para você.
Galho de arruda expulsa demônio? Não. Sal grosso expulsa demônio? Não. O que expulsa demônio? É o nome de Jesus, é a palavra, é a oração, é o jejum, é o louvor. Então, uma vida qualificada, uma vida santificada com Deus, uma vida em retidão. Então, muitos, inclusive, tem um também, que, pastor, mas é tanto milagre. Mas eu te pergunto, tanto milagre o cara usa cachimbo, e aí? Tanto milagre e o cachimbo vem. Tanto milagre, e sem contar que tem algo, uma sigla que eles usam, se eu puder mostrar na câmera, se eu pudesse ter um microfone aqui para me mostrar para vocês como é, entendeu? Esta sigla aqui que é usada assim, é como se pegasse, irmão Pedro, até o microfone desta forma. Ah, entendi. Desta forma aqui, ó. Inclusive tem cantores também do mundo gospel envolvidos também para ter sucesso. Você acha que o sucesso vem do dia para a noite? Você acha que o sucesso... Não. A pessoa está vendo que com Deus está difícil, mas Deus vai soprar. Não espera soprar o nome. Aí vai na Nigéria. Inclusive, desses 3, tem um que a qualquer momento vai descer a sepultura. Ele é grande. O pastor é grande. Eu posso dizer que é gigante. Seria o pastor mais importante de São Paulo? Um dos maiores líderes. E tem pessoas que falam, mas como que pode de uma fonte sair água limpa e água suja? Se a pessoa fosse meditar na Bíblia Sagrada, muitas coisas elas iam ver que está fora da Bíblia. Ora e confia, presta atenção, se não está na Bíblia, é invenção. Inclusive, eu posso falar isso, se o senhor permitir. Fica à vontade. Tem uma denominação que para mim foi uma grande denominação, uma das maiores, mas a prostituição entrou lá dentro, a maçonaria entrou lá dentro, pactos com demônios entrou lá dentro, prostituição entrou lá dentro. Por quê? Porque hoje já não crerem mais em revelação, já não creem mais em profecia, e existem pastores que têm medo de igrejas que Deus usa, Deus revela. Esse negócio de revelação, isso é mentira. Não é mentira. Deus revela o profundo, o escondido. Mas por que nessa grande igreja não pode mais? Porque se acontecer algo, a primeira coisa que faz é botar no banco, a primeira coisa que faz é excluir. Inclusive, teve algo que aconteceu em São Paulo, que eu vou fazer essa pergunta até agora. Essa pergunta que eu estou fazendo com Deus. E eu quero fazer essa pergunta para todo o Brasil. Irmão, será que se Deus está na minha vida, está no meu ministério, eu vou me curvar um bode? Eu vou me curvar o portão preto? Será que eu vou numa reunião fechada? Será que eu vou aceitar lavagem de dinheiro? Será que eu vou... Por que fica oculto? Por quê? O ocultismo está dentro de muitas igrejas. Porque, irmão Pedro, o temor acabou. O temor acabou. Quando eu falo isso, tem gente de muitos lugares que para crescer... Eu vou falar português, tá bom? Pode falar. Tem gente da Assembleia de Deus que teve na Nigéria. Tem gente da Universal que teve na Nigéria. Tem gente de uma outra potência que teve lá. Aí eu pergunto a você, cadê Deus? Mas pastor, prega bonito, tem uma exegese maravilhosa, tem uma homilética linda, mas o Espírito Santo já pulou fora há muito tempo. Muitos aí, eu vou abrir o português, tem gente que foi para lá. E outra, se manifestar um demônio, se manifestar algo, tem até medo. Fala que a pessoa está ficando doida, está ficando louco. É por isso que está... Não sei se o senhor já reparou a mortandade que está dentro das nossas igrejas.
Pessoas que antes chegavam a 90, a 80, a 100, hoje não está chegando nem a 52 anos, nem a 62. Tem algo que aconteceu aqui em São Paulo que eu não engoli até hoje. Que eu falo assim, Deus, peraí, irmão, como é que uma pessoa cheia de vida, cheia de Deus, do nada, vai embora? E se Deus não é livramento? Será que Deus não revela? Será que Deus não mostra? Será que... Eu amo a palavra de Deus, mas será que Deus, a gente ora, a gente busca, a gente clama. Sabe por que não está revelando mais nada? Porque muitos congressos, dinheiro. Sabe por que Deus não está revelando mais nada? Porque tem muita gente que prega, depois vai beber, prostituir. Sabe por que Deus não está revelando mais nada? Porque tem muitos pregadores que estão cobrando para pregar e eu estou até envergonhado com isso. Inclusive em muitos ministérios, eu tive, depois que a gente fez o podcast aqui, pessoas me ligaram e dizendo que tinha gente cobrando 20 mil, 30 mil, e quando saía do hotel que levou o pregador, tinha uísque, tinha cerveja e outras coisas. Aí eu pergunto a você, como Deus entra nisso? Como Deus entra nisso? Já não chega a liderança maior? A liderança maior que tem condição é Nigéria. Mas é lago de fogo, é lago de fogo. E nesses últimos dias, Deus vai começar a revelar muitas coisas e tem algo que a qualquer momento explode dentro de Brasília. Pessoas trouxeram bodes e um boi. Esse boi foi aberto. E esse boi, ele além de ser aberto, foi colocado os nomes ali. Os nomes das pessoas que iriam ter. Êxodo. E eles doaram os bodes, doaram boi. E não demorou 2 anos, disparou muito. Inclusive teve uma empresa, o senhor já reparou, inclusive teve uma empresa aérea, que era famosa, antiga, e do nada abriu falência. Eu acho que eu sei qual que é. Você lembra? Então eu vou aprofundar mais um pouquinho. Você lembra de uma rede chamada Manchete? De televisão? Você acha que a Manchete faliu à toa? Qual que foi a causa? Simples. O dono dessa empresa, que chamava-se Adolfo Bloch, era uma pessoa não só inocente, mas alguém por trás de uma grande emissora da Rede Esgoto Televisão. Toma aí. Boa. Entendeu? Uhum. Então, assim, você vê que a Manchete era a potência. Potência, potência, tanto que hoje ela é Rede TV. Então, uma fez algo para derrubar a outra. Com certeza, e depois passava por amigo. Inclusive, a Rede Manchete ela, como é que se diz? Ela foi você que fez? Estava junto. Então, não foi só você? Mas 3. Um tá morto e outro tá vivo na Assembleia de Deus. Tem gente que fala assim, mas o Adolfo Bloch morreu à toa. Que nada. Pacto com o diabo. Cabeça de cera. Nome dentro. Ele era dono da Manchete, é isso? Adolfo Bloch, dono da Manchete. Adolfo Bloch não era nem brasileiro. Aí eu pergunto a você, era uma emissora... Eu vou falar para o senhor, ela seria a Rede Record de hoje. Entendi. Agora vamos aprofundar mais ainda o negócio. Inclusive tem uma pessoa que ela se julga evangélica. Ela faz qualquer coisa para comprar qualquer emissora. E todo mundo sabe que ele se curvou ao bode. O famoso portão preto. Já sei que é. A hora está chegando. Aí eu pergunto a você, a Manchete ela ia crescer muito. Ela ia crescer de uma forma, ela estava tão... Era os canais limpos, eram os canais que estavam, tanto que na década de 90, a Manchete veio arrebentando. Do nada a Manchete foi fazendo assim, ó. Quebrando. Então vamos lá, para ver se eu entendi. A Rede Manchete, ela não se manteve porque o dono não fez o cara para ser feito, aí veio a outra emissora e arrebentou. Não, mas a outra emissora já que estava querendo a compra. E muita gente fala assim, ela faliu, a Rede Manchete pegou fogo. O que pegou fogo? Nada.
demônios invocados a Satã, ou seja, invocaram demônios, abriu falência, e fora as enfermidades, muita gente na Rede Manchete morreu de câncer. Você não reparou, não? Que a maioria dos artistas, quando não é câncer, é tragédia de automóvel? Repara isso. Fulano está com 50, tá com 50. São poucos que chegam lá em cima. E sem contar, como eu estava falando também, que muitas pessoas para crescer lá, tem que se deitar lá com o produtor. Tem que se deitar com A, com B, com C. O famoso teste do sofá. Não é nem teste do sofá, o teste eu não sei nem do diabo. Porque pessoas, além de se vender, quer fama, quer sucesso. E tem algo que eu também quero falar aqui, entendeu? O senhor acha, então vamos lá, agora vamos aprofundar o negócio. Vambora. O senhor acha que a Manchete, a Rede Esgoto pegou e faliu. Rolou bode, rolou boi, rolou cabeça. Eu vim por trás como segundo e disse, faça dessa forma. É um perigo o primeiro nome. Eu me lembro quando trouxeram o nome do senhor Adolfo Bloch. Toma aqui, ó. Tá aqui. Ah, mas decretou falência. Eu vou falar pro senhor. O senhor sabia que até time de futebol é envolvido em magia negra? Eu vou mexer agora com o senhor e vou mexer com o Brasil. Satanás gosta de morte, matança, destruição. Eu não tenho nada contra quem torce futebol. Torcer, normal, é um direito da pessoa. Mas eu vou fazer esta pergunta. Um time que fala que o estádio de futebol é o inferno. Agora vamos lá, vamos aprofundar o negócio. Ganhava um título aqui, ganhava outro ali, outro. Ganhava um título hoje, passava 5 anos, aí ganhava um, vinha arrastando ali, do nada, morre um monte de rapaz num incêndio. Do nada, o time ganhou, foi tudo, tudo. Vai enganar Satanás a mim? Não! Não tá vendo o que é pacto? Pacto de sangue. Quantas pessoas morreram? Muitos jovens. Junta uma coisa com a outra. Estádio de futebol. Inferno. Quem comanda o inferno? O que Satanás gosta? Sangue. Sangue é vida. Jesus verteu na cruz do Calvário o sangue carmesim. Agora vamos lá. Estádio de futebol. Inferno. Vou chegar lá embaixo. Não ganhava nada, do nada. Jovens, cheios de sonhos. Mortos. Em quê? O inferno é o quê? Fogo. Foram mortos com o quê? Fogo. Você acha normal? Aí tem gente que diz, não, é apenas um incêndiozinho. Não! Tem que arrumar um culpado, irmão Pedro. Tem que arrumar um culpado. Mas todo mundo sabe que tem gente que fez pacto de sangue. Só tem um problema. Um dia a verdade vem, a cobrança vem. Deus cobra. Um dia. Porque o pacto se estende a um lugar. Vai indo, vai indo. Pode estar rico, pode estar milionário. Mas chega a hora que o pacto quebra. Aí, tá lá em cima, não tá? Volta lá para baixo e não levanta nunca mais. Porque tem vidas envolvidas. E tem vidas envolvidas, a cobrança de Deus é cara. Você lembra do voo da Chapecoense? Lembro. Lembra do voo? Lembro. Você pode ver que a Chapecoense ia disputar uma final. Você viu o avião? Você viu o que estava escrito no avião? Era o avião da companhia Lamia. Lamia, né? Você sabia que Lamia é nome de um principado?
É nada. Nome de um demônio perigosíssimo. Lâmia, Leviatã, Astarote, Belzebu, Grandema, Polion, Belial, Tártaro, Abaddon. Aí eu pergunto para você, mas pastor, e o voo da Chapecoense ali, posso falar a verdade para o senhor? Não vou mentir, eu vou falar a verdade. Muitas vidas foram perdidas inocentes ali. Mas tinha gente que entregou a alma a Satanás para aquele time ter sucesso, prosperidade, ser campeão. E Satanás enganou muita gente. Enganou até quem não está mais aqui. Porque você vê que o time de uma hora para outra embalou. Você pode ver, se eles tivessem perdido o jogo, eles estariam todos vivos. Ou até alguns hoje aposentados. O que acontece? Naquele voo lá, você pode ver que quem Deus deu livramento foi quem? Servo de Deus. Marília Mendonça não era para estar morta. Aí você fala assim, por quê? Vou explicar ao senhor. Por quê? 4 meses antes de acontecer aquele fato, que o avião dela caiu, eu estive pregando em Goiânia. Estive pregando em uma igreja, Assembleia de Deus. A igreja estava cheia e esta igreja estava muito lotada. Eu fui lá fazer um evento e no meio da igreja eu estava parado, o pastor lembra até disso, e eu disse para ele, olha, Deus mostra uma mulher, esta mulher tem uma filha, o Senhor mostra um avião caindo, e eu vejo esta mulher chorando muito. O nome desta mulher é Ruth. Aí, como é que se diz? Eu tinha falado isso 4 meses antes. E eu falei, eu vi ela chorando, a igreja toda parou. Quem estava lá viu, sabe disso. E esse pastor falou comigo assim, eu conheço esta mulher, é mãe da cantora sertaneja Marília Mendonça, e a Marília está viajando. Eu virei para ele, porque às vezes o irmão Pedro, tem pessoas que às vezes a gente vai entregar algo para ela, por a gente ser pequeno servo de Deus. Tem gente que já... Porque, infelizmente, tem uma turma aí que só vai entregar a revelação, depois pede dinheiro. Isso, infelizmente, no mundo evangélico está vigorando em muitos lugares. Eu peguei e disse, eu quero ver esta senhora, eu quero falar com ela. Aí esta pessoa disse assim, eu vou levar você nela. Inclusive, o tio dela frequenta uma Assembleia de Deus. Eu falei, amém, eu preciso ver ela ou a mãe, eu quero ver. Porque Deus está dando um grande livramento. Satanás vai matar ela num acidente. Satanás vai matar ela num acidente. A pessoa não acreditou. Não acreditou. Não acreditou. O que aconteceu? O tempo passa. 4 meses antes, eu queria ter orado por ela, repreendido o espírito da morte. Quando o avião cai, que o telefone toca para mim, você sabe quem morreu? Disse quem? Sabe aquela pessoa que você falou, filha de uma senhora chamada Ruth? Sim. Então, ela faleceu. Eu estava em casa e disse assim, como é que é o negócio? Então, eu gosto de falar algo antes de acontecer. Então, eu estou falando aqui no podcast. Eu estou falando antes de acontecer. Eu vejo Deus dando um grande livramento ao Gustavo Lima. O diabo é doido para matar o Gustavo Lima em um acidente. Deus está... se eu tivesse a oportunidade, eu queria orar por ele.
Tô todo arrepiado. Eu queria orar pelo Gustavo Lima, se eu tivesse a oportunidade, que eu preciso falar com ele. E outra, não quero não quiser me receber, fala por telefone. Porque eu vejo, Deus mostra o diabo querendo matar o Gustavo Lima num acidente. Eu tô falando Gustavo Lima num acidente, parava o Brasil. E Deus tem uma chamada na vida do Gustavo Lima, mas o diabo armou um acidente para tirar a vida do Gustavo Lima. Eu não tive a oportunidade de falar com a dona Ruth, de falar com essa senhora que já não está mais aqui. Mas dessa vez eu estou tendo a oportunidade. Deus, o diabo tá doido para matar o Gustavo Lima em um acidente. Está doidinho. O senhor está vendo que eu estou falando com o senhor aqui. O diabo está doido para matar o Gustavo Lima. Tem gente que não acredita. Então, a mesma coisa. Se essa pessoa, pastor, tivesse, e se tivesse levado o senhor lá, simples, eu ia orar. Porque tem coisas que quem repreende é homem de Deus.